A paz do Senhor, meus queridos irmãos, amigos, pastores, superintendentes, alunos, a todos vocês que nos acompanham. Este é mais um EBD em Foco. Estamos aqui, lição de número 2, eu, pastor Plínio e pastor Glaucio, meu companheiro de sempre. Pastor, mais uma vez, obrigado pela sua parceria aqui conosco. Sempre uma alegria, pastor, sempre um prazer poder estar junto e uma honra poder acompanhá-lo nesse importante ministério. Muito obrigado, pastor. Glória a Deus. Meus amados irmãos, estamos felizes no início de mais um trimestre. A aula passada falamos aí sobre a lição de número 1, e é uma lição introdutória, né? Falamos sobre o tema o verbo que se tornou em carne, e agora nessa lição de número 2, estamos estudando, como eu mencionei, um novo trimestre, e o verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor, João. Vamos estudar aqui 21 capítulos do Evangelho de João, o apóstolo do amor, acerca da vida, ministério de Cristo, tá? De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesta lição de número 2, vamos estudar aqui sobre o novo nascimento, um tema muito importante, tema de extrema relevância. Eu espero que sirva de bênção para a sua vida. Eu quero de antemão agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Eli Martins de Souza, por todo o apoio e incentivo, também à superintendência da nossa CBD aqui de São Carlos. Meus amados irmãos, então vamos lá para o nosso texto áureo, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, verso 3, que nos diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Uma palavra muito conhecida e que nós vamos explorar mais aqui nesta lição, né, pastor? Sim. A verdade prática tem por conteúdo a seguinte frase: o novo nascimento é o modo bíblico de transformação radical da natureza do pecador. Mais uma vez, o novo nascimento é o modo bíblico de transformação radical da natureza do pecador. Agora nós vamos para a nossa tradicional leitura bíblica em classe. Quero convidar o pastor Glaucio Santiago para fazer essa leitura para nós. Pastor, por favor, nos apoie com a leitura bíblica nesta aula. Maravilha, pastor. A leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de João, escrito por João, capítulo de número 3, do verso 1 ao 9, e depois adiantando para o verso de número 16. Verso 1 a seguir, dizendo assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Leitura bíblica em classe. Obrigado, pastor, pelo apoio na leitura. Amém. E João 3,16, que é um clássico, né, pastor? Sim. É o verso central aqui do Novo Testamento. Glória a Deus. E é o motivo de nós estarmos aqui, né? Sempre. Graças ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, então, vamos aí para a menção aqui dos objetivos da nossa lição. Nós temos 3 objetivos e eu quero pedir mais uma vez
para o pastor Glaucio nos relatar aí quais são os 3 objetivos para essa lição, pastor. Maravilha, pastor. Esses objetivos são sempre importantes, tanto para o professor desenvolver a lição, como também para o aluno ter um termômetro da sua compreensão, do seu entendimento sobre a lição. Então, os objetivos da lição são, primeiro, relatar a conversa entre Jesus e Nicodemos. Segundo objetivo, examinar a doutrina da regeneração. E terceiro e último objetivo, elencar os meios da obra regeneradora. Perfeito, pastor. Muito bem mencionado. É importante você, professor, superintendente, e você, aluno também, ficar atento aos objetivos da lição, porque são os objetivos que norteiam e são as 3 perguntas que são feitas em todas as lições, a qual nós devemos responder ao final desta lição. Pastor, vamos então para o subsídio do professor. Eu quero sempre mencionar aqui o subsídio do professor para servir de base para você, professor, e vai te ajudar muito, de maneira bem sucinta aqui. Nós temos o livro de apoio, pastor Glaucio tem o seu exemplar do livro de apoio aqui, vou pedir para o pastor Glaucio mostrar a vocês. Livro de apoio é de extrema importância. Sim. Além da revista, o livro de apoio traz de uma maneira, aborda de uma maneira muito mais completa, né, pastor? Todo o conteúdo de cada tópico e cada subtópico vai te dar um subsídio muito bacana. Temos também a revista Ensinador Cristão, que em todas as edições traz uma menção, né, um artigo a respeito da lição estudada. E aqui na edição de número 101, temos na página 37 um subsídio especial sobre a lição de número 2. Então, se você tem a sua revista Ensinador Cristão, faça uso dela, que vai ser bênção. Também, claro, use dicionários bíblicos, enfim, livros de apoio, como nós mencionamos. Tudo que você puder contextualizar, o próprio EBD em Foco é um grande subsídio para você ministrar a sua lição, e tudo isso louva e glorifica o nome do Senhor, deixando a sua lição mais robusta e com conteúdo muito mais rico. Glória a Deus. Pastor Glaucio, vamos então já para o tópico de número 1. Amém. O título do tópico de número 1 é Nicodemos e Jesus. E esse tópico vai abordar aqui, como é mencionado nos subtópicos, né? Quem era Nicodemos, o reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre e o diálogo entre os dois, né? Sobre Jesus e Nicodemos. Então eu vou pedir para o pastor Glaucio, por favor, pastor, tecer os seus comentários a respeito deste subtópico e desses subtópicos e do tópico de número 1, onde vai falar sobre o diálogo inicial dos dois ali, né? Maravilha, pastor. Como o senhor disse, esse diálogo dos dois trouxe um assunto de extrema importância e um dos pilares da doutrina cristã também. O assunto é a regeneração, também chamado de um novo nascimento, que ele é um dos pilares, pastor, da doutrina da soteriologia, a doutrina da salvação. Perfeito. Então, o primeiro pilar da soteriologia é o novo nascimento. Aí, dentro do novo nascimento, existem os requisitos para que o novo nascimento aconteça, que um pouco mais à frente vamos ver, mas já quero elencar aqui. Fala sobre arrependimento ou fé e arrependimento. A ordem não altera o resultado, tá? Mas para que se aconteça o novo nascimento, a regeneração, é preciso fé ou arrependimento e fé. Sim. E havendo esses elementos, essa disposição na pessoa, acontece a regeneração, o novo nascimento. Então, neste diálogo, Jesus com Nicodemos, o Senhor acabou ensinando este pilar tão importante da fé cristã. E um passo indispensável para a salvação, a regeneração, né? Nicodemos era uma figura bastante conhecida em Jerusalém e ali nas nações vizinhas. Ele fazia parte do grupo dos fariseus, era um grupo religioso judaico, bastante conhecido, bastante respeitado, e Nicodemos ele tinha esse respeito. Por quê? Entre os fariseus, Nicodemos ele se destacava pelo seu bom caráter, pela sua boa ética. Não era uma pessoa comum, né, pastor? Exatamente, ele era um fariseu que se destacava aos outros, né? O fariseu era o grupo religioso que guardava e interpretava a lei, os fariseus, e Nicodemos fazia parte disso. É interessante que a Bíblia ela menciona 3, além de Nicodemos, menciona mais 2 fariseus que faziam a diferença no meio religioso. Nicodemos foi um deles, que teve um papel importante no ministério de Jesus,
na crucificação, e também os outros dois eram Gamaliel, era um fariseu bastante importante, e o segundo e o terceiro, porém mais novo que os dois, era apóstolo Paulo, que até então era chamado de Saulo, né? Depois passou a ser chamado de Paulo. Então nós vemos aí esses 3 fariseus que tinham papéis importantes no desenvolvimento religioso da tradição judaica na época, com o seu caráter, com a sua boa ética, e Nicodemos ele tinha isso. Mas quando ele encontrou Jesus, após Jesus ter feito o primeiro milagre, transformando a água em vinho, tornou-se bem notório esse milagre ali na região. Um casamento já era uma cerimônia bastante celebrada na cidade, em Jerusalém. Então foi uma notícia bem divulgada. Havia muitas pessoas reunidas nessa festa. Exatamente. Foi em Caná da Galileia, mas a notícia chegou até Jerusalém e Nicodemos teve o seu interesse, despertou em Nicodemos o interesse em conhecer esse Jesus. E o texto diz que Nicodemos ele era um sábio judeu de grande prestígio, tanto entre o povo como entre os seus colegas fariseus. Mas ele teve esse interesse de conhecer Jesus. No subtópico 2 diz o reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus, ser um mestre. Isso está na leitura bíblica em classe, em João 3,2, ele diz: este foi ter de noite com Jesus, dizendo: Rabi, nós bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus. Veja bem, ele não diz: eu bem sei que tu és mestre vindo de Deus. Parece que ele estava falando em nome de alguém, porque ele diz o termo plural e coletivo. Ele fala: nós bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém faz o sinal que tu fazes se Deus não for com ele. Então isso ele reconhece. A intenção de Nicodemos ir até Jesus era para conhecer, para aprender, para ter um encontro com o mestre, né? O grupo fariseu, segundo os estudiosos, pastor, existiam 7 grupos de fariseus. E muitos deles, a maioria desses 7 grupos de fariseus, eles eram muitas vezes hostis e opositores a Jesus. Sim. Não foi este o propósito que Nicodemos foi. O texto que o pastor Leonel Cabral ele diz aqui assim, não existia hostilidade nas palavras de Nicodemos para com Jesus, mas sim um genuíno interesse em compreender o ensino novo que Jesus apresentava. Porque Jesus ele veio trazendo um ensino novo ao que os líderes religiosos traziam naquela época. Sim. Jesus veio trazendo um ensino de Deus próximo ao povo e o povo próximo a Deus. Por isso ele fala: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então, ou seja, Jesus trazendo esse ensino, despertou em Nicodemos esse interesse e ele foi até lá, mas com o coração aberto e disposto a ouvir a palavra do Senhor. E no subtópico de número 3, para concluir aqui, fala deste diálogo. A partir do versículo 3, então, Jesus inicia esse ensino. Sim. Tão importante que é sobre a regeneração. No verso de número 3, Jesus Cristo disse: e Jesus respondendo, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então Jesus ele destaca que o novo nascimento ele é tão importante, a regeneração é tão importante que nos habilita a vermos o reino de Deus. É uma condição, né? É uma Sem condição. isso, não é possível. Exatamente, o reino de Deus está ativo e é real entre nós, mas muitas pessoas não veem. Por que não veem? Por falta do novo nascimento. É isso. Tópico de número 3. Maravilha, pastor. Muito obrigado. Acho que ficou muito claro, muito evidente para nós aqui, muito bem contextualizado o tópico de número 1 e os seus 3 subtópicos. Então você, aluno, professor, tem um subsídio grandioso aí na sua mão. Quero fazer menção também que na sua revista Exemplar do Professor, nós temos 2 textos que são auxílios bibliológicos. Um na página 13, por título Nicodemos, e outro na página 15, por título O Amor de Deus. Então faça a leitura desses 2 textos, que vai também subsidiar o seu conteúdo. Pastor, tópico de número 2, vamos lá. Vai falar sobre o novo nascimento e essa obra da regeneração, que o senhor já deu essa
essa prévia, essa introduzida no primeiro tópico. Então, os subtópicos vão falar sobre o novo nascimento, a regeneração como obra exclusiva de Deus, só ele faz. Isso. E o subtópico de número 3 que vai falar sobre essa necessidade que o pecador tem de ter essa regeneração. O que nós podemos comentar acerca disso, pastor? Maravilha, pastor. O tópico de número 2 dessa lição e o tópico de número 3 é o ponto forte dela. Sim. Porque ele traz o ensino doutrinário da regeneração ou do novo nascimento. Aí no subtópico 1 diz assim, o novo nascimento. A definição que o pastor Elianai Cabal traz é bem comum, então fica bem de fácil compreensão e vamos usá-la aqui para essa definição, tá? A palavra regeneração significa literalmente voltar a ser gerado de novo, ou voltar a ser gerado novamente. Então, regeneração significa ser gerado de novo. Sim. Tá? A expressão novo nascimento está vinculada à doutrina bíblica da regeneração, referindo-se a uma mudança realizada pela graça. Assim como a salvação é mediante a graça de Deus em Cristo Jesus, o novo nascimento também. Nós não merecemos, mas o Senhor realiza em nós para que nós tenhamos acesso a essa tão grande salvação. Por quê? Jesus disse em João 3:3 e 3:5 que se não houver um novo nascimento, não pode entrar e não pode ver o reino de Deus, ou seja, não terá acesso a essa salvação. A salvação não é pelas obras, mas existem critérios a serem cumpridos. Tá? Não é pelas obras humanas, como diz Efésios 2. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie, mas é pela graça, mediante a fé em Cristo. Então, qual é o requisito? Fé, arrependimento e o processo do novo nascimento. É isso. Da regeneração, porque ele é um processo, pastor. Sim. E este processo, como está no subtópico 2, é só Deus quem faz. Quando nós falamos aqui, pastor, que é Deus quem faz, é a Trindade. Claro. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Porque a Bíblia mostra o Pai fazendo a obra do novo nascimento, o Espírito Santo fazendo a obra do novo nascimento, e o Senhor Jesus também, com a sua redenção, com a sua obra redentora no Calvário, também nos introduzindo para o novo nascimento. Eu costumo falar, pastor, da seguinte definição. Na regeneração, a Trindade age efetivamente para a nossa regeneração. Sim. Jesus nos redimindo, como está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, onde diz assim, que não foi por prata e ouro que fomos resgatados, redimidos da nossa vã maneira de viver. Então, veja bem, 1 Pedro 1, 18 diz que não foi com prata e ouro que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. Então, Jesus nos resgatou, nos redimiu com seu sangue, no versículo 19, mas com seu precioso sangue, como de um cordeiro santo imaculado, nós somos resgatados da nossa vã maneira de viver. Então, a obra redentora de Cristo nos redimindo, nos resgatando da vã maneira de viver para uma novidade de vida. Sim. Daí, 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, tá? O segundo agente da obra da redenção, o Espírito Santo. Tá? O Espírito Santo nos redime também para um novo nascimento, como diz o próprio Senhor Jesus falando em João capítulo 3, versículo 3. Porque se não nascermos de novo, não pode ver o reino de Deus. E no versículo 5, aí ele diz assim, e Jesus respondendo disse, na verdade digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, esse do Espírito aí, pastor, pode observar, é a letra maiúscula, é a pessoa do Espírito Santo. Então, aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Então, ali nós vemos no versículo 5, o Espírito Santo, o agente regenerador, que nos introduz ao reino dos céus. E, por derradeiro, pastor, o agente regenerador também, o Deus Pai.
Também em Efésios capítulo 4, versículo 22, em contraste ao versículo 24, diz isso. Que no versículo 22 diz assim, e quanto ao trato passado, despojemo-nos do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. O velho homem. Sim. Aí no versículo 24 diz, e vos revistais do novo homem, que é criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Então nós vemos o Deus Filho agindo como agente regenerador, o Espírito Santo agindo como agente regenerador e o Pai agindo como agente regenerador, criando em nós um novo homem. Inclusive, pastor Plínio, existem alguns termos na Bíblia Sagrada que se dá nomes ao processo da regeneração. Quando diz o processo do novo homem, do novo coração, da vida nova, da nova criação. São todos termos que indicam implícita e explicitamente o processo do novo nascimento. Tá? Por isso que no subtópico 2 diz que a regeneração como obra exclusiva de Deus. Porque é Deus quem realiza em nós. É só Ele. É só Deus que faz. Inclusive, pastor, a obra da regeneração, ela é feita na esfera vertical. E não na esfera horizontal. Na esfera vertical é de Deus para nós e de nós para Deus. Quando diz na esfera vertical de Deus para nós, é chamado de regeneração. É Deus agindo em nós. Sim. Regeneração. E quando diz na esfera vertical, mas de nós para Deus, é chamado de conversão. Se converter ao Senhor. É tudo o processo da regeneração, do novo nascimento. Então, quando é Deus, de Deus para nós, de cima para baixo, chama-se regeneração. É Deus fazendo, é Deus executando. E quando chama-se de nós para Deus, de baixo para cima, chama-se conversão. É quando nós respondemos à ação do Espírito Santo. Perfeito. Porque o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando nós respondemos a essa obra do Espírito Santo, aí se dá a conversão. É onde acontece a regeneração. Parte de um processo grande, um processo maior, que é o processo da salvação. Da salvação, exato, pastor. Que é um processo que é cotidiano, sim, paulatino, tá? E constante. É isso. É progressivo. Progressivo, dia, exatamente. Isso mesmo. Por isso a palavra de Deus fala, o apóstolo Paulo, ele disse, e não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço que esquecendo-me das coisas que ficam para trás, prossigo para aquelas que estão adiante de mim, para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. A nossa salvação. Tá? E no subtópico 3, para encerrarmos esse tópico, pastor, subtópico 3 diz assim, a necessidade da regeneração. Por que essa necessidade da regeneração? Esse subtópico ele mostra. Em Romanos, como diz o apóstolo Paulo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse é o grande motivo de nós, a grande necessidade pelo qual nós precisamos ser regenerados. Exatamente. A nossa natureza é pecaminosa. Muito bem, pastor. É pré-requisito que nós sejamos regenerados, porque a nossa carne, ela pende ao pecado, né? É isso. Desde o nosso nascimento. Nós herdamos uma herança, uma natureza pecaminosa. E aí, a dúvida de muitas pessoas, talvez, né, pastor? Sim. Tem muitas pessoas que não entendem esse processo de que o porquê nós nascemos já pecadores. Não é que você nasceu e você já pecou criança, ou sua mãe pecou e o pecado foi hereditário e passou para você. Não. A natureza é pecaminosa. E quando a natureza é pecaminosa, nós temos uma tendência a pecar. A carne se inclina ao pecado. E nós temos uma tendência a pecar. Por isso o processo de santificação também, que faz parte de todo esse processo que nós estamos falando de regeneração e salvação, o processo de santificação é tão importante. Por quê? Como está lá em Josué 3:5, que ele reforça que o povo deve se santificar, né, e temos outras referências sobre santificação, nós devemos nos santificar dia após dia. Exato. Porque uma coisa é nós nos santificarmos quando aceitamos Jesus, somos salvos, é a santificação posicional, e depois a santificação progressiva, ela vem exatamente conforme o senhor falou. Dia após dia, é um processo. Como? Orando, jejuando, lendo a Bíblia, buscando, fugindo do que não presta, para nós alcançarmos essa estatura de
Varão perfeito, a estatura que Cristo nos requer. Exato. E isso, pastor, o senhor deu esse exemplo muito bem no Antigo Testamento. Eu quero mencionar um outro também, Ezequiel 36, versículo 26. Sim. O Senhor falando que, e tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. E vos darei um espírito novo. Né? É uma indicação do novo nascimento que o Senhor realizaria na humanidade com a obra de Cristo consumada na cruz. Então, esta obra de santificação, que é o aperfeiçoamento em Cristo, ele segue progressivamente. Então, nós precisamos da regeneração, porque todos pecaram. Jesus Cristo disse que ele não veio para os justos, ele veio para os pecadores. Não que existe justo, porque o Romanos também diz, não há um justo sequer, não há um só que não peque. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas há aqueles que acham que não precisam. Mas aqueles que precisam, Jesus ele vem para salvar, para curar, para restaurar e também para regenerar. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso regenerador. Amém. Glória a Deus por isso. Amém, pastor. Então vamos para o tópico de número 3, último tópico da nossa lição, aqui para fecharmos o conteúdo. O tópico de número 3, pastor Glaucio, ele vai falar sobre o tema os meios da obra regeneradora. Então nós falamos lá como que iniciou essa conversa aí de Jesus com Nicodemos. Aí no tópico de número 2 nós falamos sobre o novo nascimento e o que é a obra da regeneração, o porquê precisamos ser regenerados, qual que é essa necessidade. E agora nós vamos falar quais os meios então. Então nós vamos falar aqui sobre a operação do Espírito Santo. O senhor já deu uma pincelada aí, né? Já deu uma introduzida. A palavra de Deus e a vontade soberana de Deus. Exato. Quais são então, pastor, os meios para que essa pessoa, para que nós sejamos regenerados? Maravilha, pastor. O Espírito, a obra da regeneração efetuada pelo Pai, Filho e Espírito Santo, como nós já dizemos. Ou seja, então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são os agentes realizadores, causadores do novo nascimento em nós. Uma obra que emana da sua graça aos nossos corações. E o parágrafo que o pastor Elienay Cabral ele escreveu aqui fica bem apropriado para esse subtópico 1, a operação do Espírito Santo. A regeneração que se produz não é algo físico ou material, mas sim uma transformação interior, que apenas o Espírito Santo pode realizar em nós. Ou seja, é algo de dentro para fora, algo espiritual, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo realiza. Jesus falou, não vos deixarei órfão, mas enviar-vos-ei o Espírito Santo, para que fique convosco para sempre. Então, o Espírito Santo habitando em nós, realizando esta obra cotidianamente. Tá? E quando ele fala, pegando o gancho na sua fala, pastor, é outra dúvida de muitas pessoas. Quando Jesus fala, eu vou, mas vou deixar alguém que vai servir de consolador, tá? Não é que Jesus estava indo embora e Jesus nunca mais vai estar com a gente. A sua presença, através do seu Espírito Santo, está conosco. Exatamente. Não a sua presença física em carne e osso. É nesse sentido que Jesus estava falando. Exato, pastor. No sentido de homem carnal não estaria mais conosco. Passou por 33 anos aqui. Mas a sua presença, através do Espírito Santo, está aqui, inclusive neste momento conosco e com você que nos assiste nesse momento. Exatamente, pastor. Por isso ele disse que depois que ele ressuscitou, e antes dele ser assunto ao céu, ele disse, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, a presença do Senhor Jesus conosco na pessoa do Espírito Santo. É isso. E, pastor, essa ação do Espírito Santo, ela não é irresistível. Essa ação da regeneração não é irresistível. Ela depende da nossa resposta para essa grande obra. O Espírito Santo ele quer realizar, mas cabe a nós respondermos positivamente a este chamado para essa tão grande salvação. Tá? E o segundo elemento, pastor, é a palavra de Deus. Sim. Tá? O Senhor, ele é o agente realizador e a palavra é um instrumento. Em Isaías, o Senhor diz, em Jeremias, o Senhor diz, não é a minha palavra como um fogo e como um martelo que esmiuça a penha? Em Jeremias. Aí Ezequiel, no texto onde eu disse há pouco atrás, o Senhor disse, tirarei o coração de pedra da vossa carne e colocarei um coração de carne, e porei o meu espírito em vós.
Então, isso mostra que a palavra, ela é esse instrumento que Deus usa, é esta semente. Tá? Jesus Cristo disse, o Senhor falou sobre santificação, João 17, Jesus Cristo disse, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Né? Também um texto bastante propício a isso é Tiago, capítulo 1, versículo 17. Tá? O Senhor disse, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação, o qual nos gerou de novo pela sua vontade. Então, esse novo nascimento é a vontade de Deus para nossas vidas, tá? É isso. E a palavra de Deus é o instrumento que o Senhor usa. Inclusive, o pastor Elienay Cabral, ele dá a referência de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, onde ele diz, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, que é viva e permanece para sempre. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Nós fomos gerados pela semente não corruptível, mas pela incorruptível, que é viva e permanece para sempre. Então, por isso a importância de se ler a Bíblia, de ouvir a mensagem, a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, além dela produzir fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas a palavra de Deus também é um agente ativo, instrumento ativo de Deus para o nosso novo nascimento. Tá? Amém, pastor. E o último subtópico, pastor, a vontade soberana de Deus. Esta é a vontade soberana de Deus para a nossa salvação. Como diz o texto, o pastor Elienay Cabral também escreveu, e eu quero lê-lo aqui, pastor, claro, no encerramento da minha fala. A palavra de Deus ensina que é intenção divina que todos os seres humanos alcancem a salvação. Para se alcançar a salvação é preciso um novo nascimento. Então, como a palavra de Deus fala, porque esta é a vontade de Deus que quer que todo homem seja salvo. Isso está em 1 Timóteo, capítulo 2. E por ser esta a vontade de Deus, logo um novo nascimento também é a vontade de Deus que todos nós estejamos neste processo do novo nascimento. Porque esta é a vontade de Deus. E Romanos, capítulo 2, também capítulo 12, pastor, é apropriado, porque diz assim, não vos conformando com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, né? Para que possais compreender qual seja a perfeita, agradável, a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Então essa é a vontade de Deus para nossas vidas, um novo nascimento. Amém, pastor. Maravilha. E ressaltando, ele menciona aqui, eu estava lendo aqui no subtópico de número 3, no finalzinho, ele fala, é a vontade de Deus, porém ela é permissiva, né? O Senhor nos deixa à vontade para fazer a nossa escolha. Exato. Porém, é muito importante reforçar que uma vez feita essa escolha, nunca mais a gente quer largar, né, pastor? Exatamente. É muito bom estar na presença de Deus, é muito bom sentir a sua presença, o seu Espírito, né, através da nossa vida, nos regenerando, nos santificando dia a dia. E isso é glorioso, é maravilhoso. E um aspecto também do novo nascimento, pastor, é o fortalecimento no Espírito. É verdade. Por isso a palavra fala em Efésios 6:10, né? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Isso também é uma característica, é um efeito, é uma consequência do novo nascimento. Amém. Maravilha, pastor. Muito obrigado por todo o conteúdo, por todo o subsídio aqui para os nossos professores, nossos alunos, todos aqueles que nos acompanham. Eu quero então, como de costume, fazer a leitura da conclusão, conforme está escrita aqui pelo comentarista, pastor Elienay Cabral, que está aqui na página 16 da nossa lição, nos diz assim: a obra de regeneração do Espírito Santo possibilita ao pecador participação na natureza divina, como está em Gálatas 4:7. Este recebe pleno acesso ao reino de Deus, bem como a sua filiação divina aos que creem no seu nome, como João 1:12. Desta forma, assim que o pecador se arrepende e aceita o Evangelho, o Espírito Santo começa a residir nele e realiza a obra da regeneração, capacitando-o para enfrentar a sua velha natureza e garantindo que ele alcance a vitória total em Cristo Glória Jesus. A Deus. Glória a Deus por esta palavra. Meus irmãos, estamos muito felizes, agradecidos a você. Compartilhe, curta esse vídeo, faça com que ele chegue ao maior número de pessoas possível, porque isso tudo glorifica o nome do Senhor.
Pastor, muito obrigado mais uma vez, muito obrigado a vocês que nos acompanham, e Deus em Cristo Jesus vos abençoe.